Boa tarde, pessoal. Nós estamos caminhando para o final do estudo sobre o tabernáculo. Hoje nós vamos falar sobre a arca e o propiciatório. O texto está baseado em Êxodo 25, 10 a 22. Eu falei para vocês ontem que havia dentro do lugar santo 3 móveis e que depois, no final ou no fundo, havia o véu branco e depois do véu branco havia só mais um móvel. Esse móvel é a arca e o propiciatório. No caso, seria o quarto móvel dentro do tabernáculo, sendo que esse ficava separado, ficava depois do véu branco. A arca simbolizava a direção de Deus na vida do povo. Isto está em Números 10, 33 a 35. Ela simbolizava a direção de Deus na vida do povo. Era a presença de Deus. Era o referencial que o povo tinha de Deus. Era a arca. A arca estava ali, Deus estava ali. A arca estava, Deus estava presente. Esse era o simbolismo da arca. Ela simbolizava também o poder de Deus, conforme narra Josué no capítulo 3, versículos 6 e 15. O povo precisava atravessar o Jordão, mas a água do Rio Jordão havia transbordado, e por causa daquela água que havia transbordado, o povo não conseguia passar. Então, o que Josué fez? Josué chamou os homens que estavam carregando a arca, pediu que eles levantassem a arca e que fossem na frente. E ao irem na frente, a água parou de cair das ribanceiras e o pessoal passou livremente, atravessou aquela parte do Rio Jordão que eles não estavam conseguindo nem podendo atravessar. Então, vejam bem, a arca simbolizava a presença de Deus, a direção de Deus na vida do povo, simbolizava também o poder de Deus no meio do povo e simbolizava ainda a pureza e a santidade de Deus entre os homens. O texto de 1 Samuel 7, 1 a 14, mostra isso com muita clareza, quando a arca estava em uma cidade chamada Kiriat Jearim, e o povo teve que travar muitas e muitas lutas espirituais por causa da presença de Deus ali. Mas de todas essas lutas que o povo teve que travar, Deus livrou o povo de todas elas. E o que é que havia dentro da arca? Dentro da arca havia 3 elementos. Primeiro, havia a tábua da lei. A tábua da lei era a palavra de Deus. Eram as palavras de vida eterna. Eram aquelas 2 tábuas de pedra que Moisés tinha descido do monte Sinai com elas e que tinha sido escrita com o dedo do próprio Deus. Estava dentro da arca, guardada ali. Era a palavra de Deus que estava ali dentro e que deveria ser seguida. Estava também dentro da arca o maná. O maná é a provisão, é o pão da vida. Era aquela comida que Deus providenciava todos os dias para o povo, enquanto o povo se encontrava no deserto. E o povo não teve fome nem um dia, porque todos os dias Deus providenciava a comida para eles. E estava também a vara de Arão, que significa a direção de Deus, guiando o povo pelo caminho certo. Não é assim que o pastor faz? O pastor vai na frente com o seu cajado, com a sua vara, e as ovelhas vão atrás. Era isso que continha a arca, era isso que tinha dentro da arca e que o povo, então,
sabia o que existia e o significado de cada uma dessas coisas. E, em último lugar, nós vamos ver o propiciatório da arca. Vou mostrar para vocês aqui uma gravura para vocês terem uma ideia. Olha, aqui era a arca. A arca, como todos os outros móveis, ela era toda de madeira de acácia, que vocês já sabem que madeira de acácia significa a humanidade, né? Toda coberta de ouro, 4 argolas de ouro aqui e a vara aqui, que era para ser carregada. Em cima da arca tinha 2 querubins, vejam bem, eles estão ajoelhados, olhando para dentro da arca, onde estava o maná, a tábua da lei e o cajado de Arão. As 2 asas desses querubins, elas se juntavam, elas se tocavam uma à outra. Essa parte aqui da arca se chamava o propiciatório. O propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, que era depois daquela cortina branca que eu falei para vocês que havia. Uma vez só por ano, no dia da Páscoa, o sacerdote entrava dentro daquela cortina branca e aquele sangue do cordeiro que era sacrificado lá fora, lembram? Que lá na entrada, no átrio, tinha um altar de sacrifício. Então, nessa única vez do ano, o sumo sacerdote pegava aquele sangue do sacrifício, trazia e espargia, derramava aqui em cima do propiciatório, aqui, ó. E com o derramamento desse sangue aqui, havia a expiação do pecado de toda a nação. O propiciatório, ele aponta para o sangue de Jesus, que sendo derramado, salva a todos, faz a expiação do pecado de todos os homens. Aquilo que só acontecia todos os anos, uma vez por ano em Israel, depois de Jesus aconteceu uma só vez, porque ele, o Cordeiro, deu sem sacrifício e expiou os nossos pecados, limpou os nossos pecados. Então, propiciatório aponta para o sangue de Jesus, que seria derramado para a redenção do homem. Então, terminando e fixando, a arca representa a presença de Deus. Dentro dela estavam as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, e cobrindo a arca, o propiciatório, onde o sangue era espargido e derramado para a redenção do homem. E tudo isso apontava para Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que deu a sua vida para salvar o mundo, e o seu sangue derramado expiou o pecado da humanidade. Que tenhamos sempre essas lembranças em nossa mente, para que nós possamos ajudar outras pessoas a entenderem o amor de Deus por nós e por elas também. Até a próxima segunda-feira, pessoal. Peço a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, que façam isso. Vão no YouTube e se inscrevam. O canal é Mércia Madeira.